Marinela Freitas é investigadora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, é doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem várias publicações nas áreas da literatura comparada, das literaturas portuguesas e norte-americana, dos estudos feministas, da teoria queer e dos estudos da utopia. Merece destaque o livro que escreveu Emily Dickinson e Luísa Neto Jorge, Quantas Faces, pelo qual recebeu o prémio PEN Club Ensaio 2015. Marinela Freitas coeditou vários volumes, entre eles o livro E Contudo Elas Movem-se, Mulheres e Ciência com Poemas. Watinta Bafazi, Watintim Bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Bem-vinda, Marinela, como está? Olá, Susana, bom dia. Vamos Bem, obrigada. falar do género e começo por perguntar-lhe porque é importante falar deste tema. É muito importante falarmos de género nos tempos que correm, precisamente porque o modo como os homens e as mulheres são entendidos nas nossas sociedades não pode ser dissociado de uma construção cultural que é, de certa maneira, projetada sobre eles, aquilo a que nós chamamos o género. O género é, em português, uma palavra um pouco artificial, porque ela vem, sobretudo, do contexto anglo-americano, no sentido em que se usa género para distinguir de sexo. E acho que talvez essa distinção, logo no início, seja importante fazermos. Sexo, o sexo feminino, o sexo masculino, normalmente é um conjunto de características mais ligadas à biologia que nós usamos para identificar corpos, digamos assim, enquanto que género é a construção cultural que nós fazemos sobre essa diferença biológica, ou seja, o conjunto de expectativas ou o conjunto de normas que nós associamos aos homens ou às mulheres. Em português, o género já existe no nosso vocabulário com outro sentido, mas nós usamos para género gramatical ou para género periodológico, digamos assim, e ele ganhou com a crítica feminista anglo-americana uma extensão, digamos assim, semântica para incorporar esta ideia de uma construção cultural. Por isso é sempre muito importante quando falamos de feminino e de masculino sabermos que não está ligado a uma questão biológica, digamos assim, o nosso corpo não determina se nós, biologicamente somos femininos ou masculinos, não completamente. Há toda uma construção cultural, política, relativamente a isso, e que vai variando de período histórico para período histórico e de espaço para espaço. Isso é importante sabermos também. E porquê que tudo isto é importante? Voltando à sua pergunta. Porque as sociedades são organizadas a partir de relações entre pessoas, muitas vezes relações de poder. Essas relações de poder produzem exclusões, produzem discriminações e o género é, juntamente com outras categorias como a classe, como a etnia, como a crença religiosa, como a nacionalidade, é muitas vezes utilizada como fator de discriminação e fator de exclusão. É absolutamente essencial que nós reflitamos sobre isso e saibamos que muitas das coisas que nos são dadas como um facto ou como algo natural não são natural, são construídas sociedade para sociedade. Os homens e as mulheres são iguais e não há razão para que não seja assim. Ainda nos deparamos com um sistema binário, ou seja, para termos os termos mulher, negro, oriental, precisamos ter obrigatoriamente os seus opostos, o homem, o branco, o ocidental. Absolutamente, a nossa sociedade e a nossa cultura é extraordinariamente binária. Aliás, basta pensarmos na nossa linguagem e como esse binarismo está inscrito na nossa linguagem. Agora que estamos todos isolados em casa, se pensarmos em dona de casa, o equivalente masculino é dono de casa. Mas não significa a mesma coisa, não é? Dona de casa é aquela que realiza as tarefas, dono de casa é aquele que possui a casa, não é? Eu até estava a pensar, eu não encontrava o oposto, dona de casa. Mas, acho que não está inscrito na nossa Exatamente. Precisamente como, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, o presidente de um país, a sua companheira será a primeira-dama. Quando esse presidente é uma mulher, que é uma coisa absolutamente recente, que lugar ocupa o marido da presidente? Primeiro-dama não existe, não é? E isso é tão mais interessante quando isto acontece, mesmo em termos institucionais, porque espera-se sempre que a primeira-dama lide com questões de caridade e trabalhe com a parte da recepção dos convidados, e depois quando temos um marido, não é? O marido da presidente,
É estranho que se espere que ele vá gerir a cozinha, ele vá receber as esposas todas dos outros políticos. Tudo isto são construções e que quando nós invertemos o processo percebemos como elas são absolutamente artificiais e como nós colocamos um conjunto de comportamentos para os homens diferente de um conjunto de comportamento para as mulheres, como se fosse um facto natural e não é absolutamente construído. Ou seja, o género ainda acaba por ser um atributo indissociável do corpo, é isso? Sim, digamos que talvez nós possamos pensar no género como o modo como nós culturalmente vemos o corpo. Por exemplo, uma coisa que acontece constantemente com as mulheres e ao longo de toda a história, e vemos isso, por exemplo, até na história da pintura, o corpo da mulher foi sempre muito objetificado sexualmente. Digamos que a mulher foi, durante muito tempo, reduzida ao seu corpo. Aliás, e voltando à questão do binarismo, é muito comum associarmos os homens à razão e as mulheres à emoção, ou os homens à mente e as mulheres ao corpo. E as mulheres normalmente são muito pensadas como seres comandados pelos seus corpos e muito emotivas e muito pouco racionais e muito objetificadas sexualmente. Aliás, já veio a dizer, se olharmos para a história da pintura, ela está cheia de nus de mulheres, repleta de nus de mulheres. No entanto, quase não encontramos evidências de pintoras nos vários períodos. E, no entanto, elas existiram, só que não ficaram na história, não é? Ficaram mais os homens. Até há aquele coletivo feminista muito interessante, as Guerrilla Girls, que é um coletivo de artistas e que todos os anos fazem a contagem da quantidade de artistas que estão nos museus. Elas têm um slogan muito interessante que diz: será que é preciso nós estarmos nuas para entrarmos no Metropolitan Museum? Ou seja, a mulher está lá nua num quadro, mas como autora nunca está, ou está sempre muito pouco. E embora nos últimos anos temos tido uma luta feminista muito forte e uma luta pela representação das mulheres, e entre outros grupos que estão mais afastados do poder, cada vez menos as mulheres têm espaço, ao contrário da percepção pública, cada vez menos as mulheres têm espaço, por exemplo, nos museus. Isso é uma coisa muito curiosa. Então, a história diz-nos que a mulher é um corpo ou tem um corpo? A história diz-nos que a mulher e o homem são corpo e têm corpo. Talvez a melhor forma de abordar essa pergunta seja pensar naquela célebre frase da Simone de Beauvoir, quando ela dizia: não se nasce mulher, torna-se mulher, ou nós não nascemos mulheres, tornamos mulheres. A mesma coisa com homens, nós não nascemos homens, tornamos homens, não é? E homens aqui eu não estou a usar no sentido de neutro universal, até porque esse neutro universal é absolutamente falso, mas no sentido de homem com corpo e mulher com corpo. E porque estamos a falar de género, isso é importante pensar. Pensamos, por exemplo, assim como a feminilidade é por vezes um fardo que se coloca nas mulheres, por exemplo, reduzindo ou restringindo a liberdade das mulheres à esfera privada, esperando apenas dela que seja boa dona de casa, que seja mãe. E isso ainda acontece na sociedade atual? Claro que sim. Aliás, nós temos assistido nos últimos anos a uma espécie de tentativa de recondução da mulher ao lar. Assistimos isto há muito pouco tempo em Espanha. Uma coisa que nos aconteceu muito... Mas isso será que não estará ligado com a parte política, com a ascensão dos movimentos de direita? Claro. De todas as vezes que nós temos um movimento revolucionário, nós temos um movimento contrário muito forte também, aquilo que nós chamamos um backlash. E de cada vez que nós temos um movimento revolucionário, as mulheres são chamadas a participar no movimento e depois, no pós-movimento revolucionário, normalmente são reconduzidas ao lar, porque há uma... E isso são questões políticas e económicas, obviamente, e que têm a ver com o facto de ser importante haver uma faixa da população não remunerada e que permita, por exemplo, que o homem esteja a fazer turnos de 16 horas, sem ter que cuidar das crianças, sem ter que cuidar da casa, e portanto, isso tem a ver com a divisão do trabalho. Mas deixa-me só completar o que eu estava a dizer. Assim como a feminilidade é muitas vezes um fardo imposto às mulheres, a masculinidade também é muitas vezes um fardo imposto aos homens, no sentido em que se espera que esta masculinidade mais normativa seja a de um homem viril e forte e sem medo. É uma masculinidade muito pensada em termos de guerra, não é? Muito aquilo que se chama a masculinidade soberana, ou alguns críticos chamam a masculinidade soberana. Essa ideia, e um homem que não cabe nesse estereótipo, aquele estereótipo que diz que um homem não chora, que um homem não pode mostrar emoções, isso também é um fardo para todos aqueles que não cabem nesse estereótipo. Portugal, nesse sentido, tem sido
sido pioneira em algumas coisas. Estou a pensar, por exemplo, na licença da paternidade, que é algo que não existe, em alguns países existe, mas noutros não, e que foi um avanço extraordinário em Portugal, não é? Os homens terem a possibilidade de pedir a licença de paternidade, e quando a licença de paternidade foi estendida aos homens, percebeu-se uma coisa muito curiosa, é que até então, quando as mulheres engravidavam, era muito comum serem despedidas do emprego. E quando os homens começaram a pedir licença de paternidade, começaram eles a ser despedidos do emprego. E foi aí que se percebeu que estas questões não têm a ver com o género, não têm a ver com o sexo das pessoas, têm a ver com uma estrutura económica que precisa de organizar a população de modo a ter sempre lucro e uma força de trabalho constantemente disponível. Então, todas estas coisas são estruturais, são políticas, são económicas, são culturais e vão muito para lá de uma diferença que esteja marcada no corpo ou codificada biologicamente. Portanto, não há nada de natural no que uma mulher deve fazer ou no que um homem deve fazer. Tudo isso são construções das sociedades num determinado tempo histórico. Para terminar, gostaria de pegar no livro E Contudo, Elas Movem-se, Mulheres e Ciência com Poemas, que organizou em conjunto com Ana Luísa Amaral e que é um livro belíssimo. Pergunto-lhe, considera um desafio, quase uma insubordinação, homenagear o passado para desenhar o futuro? Acho que é uma absoluta necessidade. Precisamos de entender o nosso passado, conhecer bem o passado, para conseguirmos imaginar um futuro diferente, para conseguirmos analisar o nosso presente e imaginar um futuro diferente. E nós estávamos a falar de corpo, e estávamos a falar de género e de estereótipos, e este livro vem precisamente no contexto de um trabalho maior, onde procuramos pensar como realmente ser-se mulher nas artes e nas ciências, ser-se mulher sobretudo nas ciências, porque foi aí que começou a nossa ideia, implicou diferentes obstáculos e implicou muitos desafios. Isto surge num contexto maior de uma base de dados que nós organizamos no Instituto de Leitura Comparada Margarida Loza, chamado She Thought It, Ela Pensou, Crossing Bodies and Gender in Sciences and Arts, e nós procurávamos mulheres que tinham sido absolutamente pioneiras no seu tempo, sobretudo nas áreas das ciências e depois noutras áreas também, e mostrar como ao longo do tempo, porque as mulheres estavam normalmente retidas na esfera privada e eram menos associadas à questão da razão e à inteligência, muitas delas durante muito tempo ficaram na sombra, muitas delas viram o seu trabalho roubado ou o seu trabalho usado por homens mais proeminentes, e nós tentamos fazer, digamos assim, uma recolha de mulheres pioneiras. E quando organizamos o ciclo na universidade, pensamos em trazer 12 mulheres que foram importantes, não só no Porto, mas na Universidade Portuguesa, no país, digamos assim. E fomos procurando, escolhemos 12 mulheres, porque não podíamos escolher muitas mais, e fomos procurando o trabalho delas desde o final do século XIX até o século XXI, procurando precisamente esse conhecimento para entendermos esse arco e as dificuldades que as mulheres foram tendo para se afirmar na universidade, desde o momento em que começaram a poder ir à universidade, que só aconteceu no século XIX, até à primeira mulher doutorada na Universidade do Porto, que só aconteceu no século XX, a meio do século XX, não é? Que é uma coisa estranhíssima. E então, este livro foi organizado por mim e pela Ana Luísa Amaral, com a colaboração de 5 colegas, Maria Clara Paulina, Jacqueline Pieraz, Marta Correia, Daniel Flouquet e Ivana Schneider, e fomos nós os responsáveis pela elaboração dos textos que se encontram no livro e que vão homenageando estas 12 mulheres que nós escolhemos, desde a Adelaide Cabete, a Carolina Beatriz Ângelo, a Branca de Mim Marques, a Lídia Salgueiro, a Zete Ferreira, e depois convidamos, porque estas mulheres, a nossa base de dados procura sempre o impacto cultural, que impacto é que elas têm na literatura, no cinema, na pintura, e como não havia ainda material para estas mulheres, nós convidamos 12 poetas, a quem nós agradecemos muito e que fizeram um poema pensando e dialogando com o trabalho destas mulheres. E os nossos poetas foram Angels Gregory, o David Chao, que são da Espanha, o Jaime Rocha, Joana Espaim, João Habitualmente, Luís Filipe Castro Mendes, Luís Quintais, Maria da Valdegato, Maria de Rosário Pedreira, Maria Teresa Horta, Nuno Judice e Ana Luísa Amaral, que fizeram poemas belíssimos, trabalhando esta ideia de que, mesmo quando as pessoas acham que não, as mulheres vão sempre se movendo. Moveram-se no passado, estão a mover-se no presente e vão continuar a mover-se no futuro. E com elas move-se o mundo também. E com elas e com o mundo movemos nós também. E isso é muito importante. Marinela, obrigada por ter estado aqui. Para terminar,
Gostava que nos lesse um poema do E Contudo Elas Movem-se. Então eu vou ler o poema da Ana Luísa Amaral, sobretudo porque foi a partir de um verso dela que encontramos o nome para o livro e para o ciclo de atividades que fizemos. E o poema dela chama-se Experiências e Evidências. Ela leria isto muito melhor, mas completa que é, mas aqui vai. Experiências e Evidências. Quando eu era menina, fazíamos na escola uma experiência com 2 ímãs e uma folha de papel. Era uma dança estranha e fascinante, a do ímã pousado no papel, obedecendo ao outro, o encoberto, um Hércules de força misteriosa. Durante muito tempo acreditei que o magnetismo era uma coisa de homens sábios. Aquele papagaio de Benjamin Franklin ficou-me na memória, o papagaio voando, e de entre as nuvens o relâmpago e a promessa de aprisionar a luz. Eu não sabia então que só há poucos anos pôde a primeira mulher usar um telescópio de excelência, provar a existência da matéria negra na beleza do movimento angular das galáxias. O interior da história, repelido por séculos, o corpo em negativo de tantas antes dela, um grão de areia de encontro ao negativo do deserto durante tantos séculos. E contudo moveram-se, uma dança de carga positiva voando no papel, como invisível é a maior parte da matéria, mas existe, está mais do que provado.